Então, de modo geral, uma mistura de um gás ideal era a somatória das pressões de cada recipiente separado, e a pressão total é dada por pressão que o A exerceria no recipiente sozinho, o gás A, o gás B e assim por diante. Como a pressão do A é dada por NaRT sobre V, lembrando que T e V são iguais para os dois recipientes, uma vez que estão no mesmo volume, no final, e o T é a temperatura que os dois estão no mesmo local, mais PB e NRT sobre V. Somando as equações, então, eu tenho Na mais NB RT sobre V. Então, a pressão do recipiente é dada por a pressão de cada um deles. Lembrando, então, que a pressão parcial de cada elemento é dada pela fração molar, que nada mais é que o número de mols do gás A sobre o número de mols total. E essa aqui é dada a fração molar. Então, a pressão parcial de um líquido é a fração molar vezes a pressão total. E essa fração molar também é dada por pressão de um gás separado sobre a pressão total do gás. Então aqui eu tenho as bolinhas vermelhas 0,1, fração molar, as bolinhas vermelhas 0,5 e as bolinhas vermelhas 0,9. Então essa é a fração molar em relação ao número de mols total. Passando para um gás real. Um gás real ele se comporta nas seguintes situações. Existem interações intermoleculares. Então o gás real leva em conta as interações intermoleculares. Em baixas pressões, ou seja, pressão muito baixa, tendendo a zero, o que acontece? As moléculas gasosas elas estão mais afastadas possíveis. E aí eu tenho que o gás ocupa grandes volumes e as moléculas não conseguem interagir entre si. Em pressões moderadas, as moléculas estão afastadas em poucos diâmetros e as forças de atração, forças intermoleculares, começam a fazer com que as moléculas tendam a se aproximar. Em pressões extremamente altas, as moléculas estão muito próximas e tendem a se afastar. Então aqui eu tenho moléculas com pressão muito afastadas. À medida que elas vão se aproximando, elas vão interagindo, até estarem com uma distância ideal de interação. Essa distância ideal de interação, se elas se aproximarem mais, em grandes pressões, acaba com que elas começam a se repelir. Então, para que um gás se comporte como um gás ideal, eu devo levar em conta que eu tenha pressões extremamente baixas, tá? Para que eu seja considerado um gás ideal, e temperaturas não muito baixas. Por que isso? Lembrando, em altas temperaturas as moléculas se agitam de modo que uma não interfere na outra, não conseguem interagir. A temperaturas mais baixas as moléculas se agitam um pouco e acabam podendo interagir. Então eu posso levar em conta que existe um fator de compressibilidade. O que é o fator de compressibilidade? É o volume real que um gás ocupa no recipiente sobre o volume molar. E o volume molar, então, é dado por nRT sobre P. O que significa isso? O fator de compressibilidade leva em conta a situação ideal, onde as moléculas estão com baixas pressões e altas temperaturas, ou seja, elas não interagem entre si, estão muito afastadas e não conseguem se agitar, interagir. E as condições não ideais, no qual a pressão é alta e as temperaturas são baixas. Em pressões altas, eu tenho as moléculas próximas, e temperaturas mais baixas, elas conseguem ter tempo de interagir. Então aqui eu tenho interações intermoleculares significativas, e aqui eu tenho nenhuma interação intermolecular. O gás ideal não possui interação intermolecular. O gás real possui interações intermoleculares. Como acontecem essas interações? Se o Z é maior que 1, as moléculas tendem a se repelir. Quer dizer que o volume real é maior que o volume ideal. Se Z é menor que 1, a atração, o volume real é menor que o volume ideal. Aqui eu tenho um exemplo de moléculas. O H2 é uma molécula bastante apolar. Significa isso, que as moléculas de H2 elas tendem ao quê? A interagir pouco, e à medida que a pressão vai aumentando, a tendência é que essas moléculas tenham um fator Z maior do que 1. O que significa isso? As moléculas tendem a se repelir, não interagem, que é uma molécula bastante apolar. Levando em conta já o metano e o etano, as duas moléculas aqui, o etano, na verdade, o metano ele é uma molécula que possui dipolos induzidos. O que acontece? Quando as moléculas se aproximam, a pressão aumenta, as moléculas se aproximam, elas tendem a interagir. Quando elas interagem, a tendência é que elas se atraem um pouco. A distância ideal seria essa, eles acabam atraindo, e a distância diminui, ou seja, a compressibilidade acontece.
À medida que elas começam a se aproximar demais, as nuvens eletrônicas tendem a se afastar. Então, aqui o exemplo do NH3. O NH3 chegou a um ponto que o gás, o vapor, se transforma em líquido, ele não se comprime mais. Então, de modo geral, estou dizendo o seguinte: moléculas tendem a, no caso, interagirem no metano e o eteno, e o NH3 interagirem de modo que a compressibilidade, o volume real observado, ele diminui em função das interações intermoleculares até um certo ponto. Quando as moléculas estão muito próximas, elas tendem a se repelir. Aqui tem um outro exemplo. O hidrogênio, ele praticamente, a partir da pressão zero, ele tende a o quê? Ter o volume maior do que o volume ideal. Significa isso, que as interações intermoleculares são muito fracas e o hidrogênio tende a se repelir entre si. O nitrogênio é uma molécula bastante apolar. Então, ela começa, à medida que a pressão vai aumentando, ela tende a se atrair um pouco. Como a nuvem eletrônica dela começa a se repelir, então ela se atrai um pouco e depois se repele. Então, ela se comprime e se repele. O metano e o CO2 também acontece a mesma coisa. Então, elas interagem. Aqui ocorre, à medida que a pressão vai aumentando, acontecem interações intermoleculares e depois as moléculas tendem a se repelir. Então, existe a compressão e depois a repulsão. Tudo devido às interações intermoleculares.